Hola, mis queridos hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas. Les saludo a todos en el gran amor de nuestro Dios. Bueno, gracias al Señor, una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos por este medio para más un culto doméstico, más un momento especial como este, para reflexionarmos juntos en la palabra del Señor y también orar y buscar su faz. En este período de quarentena que aún sigue, também seguimos firmes em la fé, em la comunhão de nosso Deus, adorando, buscando sua faz e também fortalecendo-nos em sua palavra. Porque a palavra de Deus é alimento, é pão, é comida espiritual para nossa vida. Amém? Bueno, quero começar leyendo um pequeno texto da palavra do Senhor que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Si quiera acompañar en su propia Biblia esta lectura, porfa, será un gusto. Lucas, capítulo 4, versículo 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Bueno, mis queridos, há um dicho, uma palavra de Jesucristo que é muito conhecida, muitíssimo conhecida, e também, em la mesma medida, a vezes, é muitas vezes aplicada de forma equivocada. Refiro-me a uma palavra que Jesucristo disse aqui mesmo, en este texto, no versículo anterior, en el 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceito en su propia tierra. Hermanos, ¿por qué Jesucristo dijo esto? Y explicando rápidamente esto, va a entender lo que quiso yo decir, que muchos aplican esta declaração de Jesus de forma equivocada. Jesus havia chegado em Nazaré, sua região, allí, junto de los suyos. Em um dia sábado foi a la sinagoga e allí, hermanos, Jesucristo ele foi ler uma palavra de Deus. Jesucristo leyó un texto que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, si quiera podrá leerlo, está desde el verso 1 adelante, ¿ok? Hermanos, al terminar la lectura, Jesucristo declarou que aquele texto, que aquela palavra que escreveu o profeta Isaías há 7 siglos antes, referia-se a ele mesmo, ao próprio Jesus. E seus conterrâneos, seus compatriotas não aceitaram, não puderam crê-lo e tentaram matá-lo, incluso. Se quedaram muito enojados com Jesus. Jesus estava ali declarando a todos eles: es de mim que este texto bíblico está falando, que esta palavra do profeta está falando, es de mim, está se cumprindo hoje aqui. Não puderam crê-lo e tentaram matá-lo. Queridos, Jesucristo exclama dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. É por isto. Pero Jesus não estava dizendo que nós outros, eu, tu, qualquer cristiano não pode produzir frutos, proclamar o evangelho, predicar a palavra de Deus para seus parientes, para seus amigos, para seus concidadãos, seus companheiros de trabalho,
por favor, nunca más utilice esta expresión de Jesús como una excusa para su falta de empeño, de dedicación en predicar el evangelio del reino. Há muchos hermanos, ya estoy así sin saber contar quantas vezes, não tenho mais a conta de tantas vezes que já ouí muitíssimos cristianos se escondendo atrás desta excusa. Cristianos que dizem, eu não evangelizo, eu não logro trazer nadie para a igreja, levar nadie a los pés de Cristo, porque não tenho honra em minha pátria. Por favor, Jesus não está dizendo isto. Ali foi um caso pontual, específico, e é óbvio que todos nós outros, a vezes, sofremos rechazo entre nossos familiares, rechazo entre nossos amigos, companheiros de trabalho, em nossa ciudad ou em nossa nação, pero isto jamás deve servir de excusa para não queremos fazer algo. Bueno, vou cerrar este parêntese que abri, porque o mensagem que quero predicar hoje não é exatamente isto, pero não queria deixar de dizer esta coisa, porque nos dá uma compreensão mais ampla do texto que leímos, que é o ponto de partida de nosso mensagem de este culto doméstico. Por isto, aí Jesucristo diz, em verdade, os digo que muitas viúvas havia em Israel em los dias de Elias, quando o cielo foi cerrado por 3 anos e 6 meses, e hubo uma grande hambre em toda a terra, pero a nenhuma de ellas foi enviado Elias, sino a uma mulher viúva em Sarepta de Sidom. Jesus, hermanos, está aqui fazendo menção de algo que aconteceu em los dias do profeta Elias, e este acontecimento del qual se referiu Jesus está em livro de los Reyes, o primeiro livro de los Reyes, capítulo 17. Igualmente, se quieres tomar tu Bíblia, mantê-la aí aberta em suas manos para averiguar, para confirmar todo o que vou dizer, porque é uma história larga, o texto é largo e não vou ler-lo, sino vou aqui de maneira resumida comentar-lo com cada um de vocês. E se queira conferir em sua Bíblia, melhor todavia. Queridos, este acontecimento que Jesus falou em los dias de Elias foi quando o rei Acabe estava reinando. Acabe era casado com Jezabel, uma sierva e adoradora de Baal, este Deus demônio mentiroso, criação da mentalidade humana, e que construíram ídolos, estátuas, imagens deste Deus e o adoravam, ofereciam sacrifícios a ele e atribuíam a este Deus, irmãos, poderes que ele não tinha. Quando bajava lluvia do cielo, que diziam eles? Foi Baal que derramou lluvia para que a terra produza frutos. Irmãos, quando cosechavam, foi Baal que bendijo a todos nós e a cosecha foi buena. Isto por muito tempo, os profetas de Deus, os servos de Deus, muitíssimas vezes orientavam o povo, repreendiam o povo, tiravam a orelha do povo e diziam: povo, não é verdade, não é certo, não é Baal. Baal não é nada, Baal é Deus de mentira, é ídolo criado por ustedes, são obras de vuestras manos, hecho de madeira, de pedra, de yeso, de metal. Creia em Deus, em Jeová, o Criador. Deus é que derrama lluvia, Deus é que hace a terra produzir seu fruto, é Deus que nos cuida, que nos alimenta. Sabe o que faziam com os profetas? Matavam os profetas. Rechazavam os profetas, mataram muitos. E naqueles dias, hermanos, então Deus dijo a Elias: Elias, di a Acabe, el rei,
que vou enviar uma grande sequidumbre sobre a terra. Não vai chover. Por 3 anos e meio, hermanos, não choveu. 3 anos e meio. É muito tempo. A terra estava morrendo. Todo o território de Acab estava muerto. Dentro de pouco tempo, já não havia plantas, já não havia cosechas, já não resultava sembrar porque não ia a nascer, não ia a germinar. Os rios estavam secando. Deus dijo a Elias que se escondiera por um tempo, hermanos, em um rio chico, e allí ele foi alimentado por um bom tempo por los cuervos que Deus enviava a alimentar. Ele se ocultou, diz o texto, se quer verificar em sua Bíblia, em capítulo 17 de 1 Reis, ok? 1 Reis, versículo 3. Apártate de aqui e vuélvete al oriente e escóndete em el arroyo de Querit, que está em frente al Jordão. Beberás de arroyo, e eu he mandado a los cuervos que te den allí de comer. E ele foi e hizo conforme a palavra de Jeová, pues se foi e vivió junto al arroyo de Querite, que está frente al Jordão. E los cuervos les traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Passados alguns dias, se secou o arroyo porque não havia chovido sobre a terra. Bueno, Elias hizo exatamente como dijo el Senhor. Foi para allá porque neste entonces el rei, Isabel, todos já queriam matá-lo. E allí se quedou por um tempo, comendo e bebendo de lo que Deus lhe enviava através de estas aves. Que forma milagrosa Deus transformou cuervos em garçones, em servidores de alimento. De manhã e de tarde, todos os dias, estas aves, a mando de Deus, iam alimentar seu servo. Aleluia! Que coisa tremenda, hermanos! Que coisa maravilhosa! Isto nos llena de fé, de confiança em nosso Deus, que Deus nos cuida de maneira muitas vezes inusitada e lógica. Para muitos que não creem em Deus, esta é uma grande mentira, pero não é mi caso, não é tu caso, certo? Porque nosso Deus não tem limites, não. Que não pode fazer nosso Deus? Há barreiras, há limites, há alguma coisa que seja difícil para Deus. Hermanos, Deus, então dijo Elias, agora já não há água neste arroyo, tu debes levantar-se e ir-se a Sarepta de Sidom. Era uma cidade fenícia, hermanos, que, bueno, estava allí a dependência de Sidom. Allá havia uma viúva sobre a qual Deus havia puesto seus buenos e paternales ojos. E Deus, igualmente, com seus buenos e paternales ojos, estava puesto em Elias, seu servo. Então Deus disse a Elias, em Sarepta de Sidom, há uma viúva que eu he elegido, ela vai cuidar de ti, ela te vai alimentar, então váyase de aqui. Hermanos, Elias, al tiro, obedecendo a la voz de Deus, al mando de Deus, va rumbo para esta cidade. Chegando a las puertas de la ciudad, conforme o texto bíblico vai dizer, como le hablé ao início, não vou ler todo porque o tempo não permite, seria um video demasiado largo. Pero, hermanos, chegando a la puerta de la ciudad, Elias encontra-se com uma mulher. Esta mulher estava sacando alguns leños em suelo e Elias luego la identificou como esta viuda de la qual havia dicho Deus, hablado Deus. Elias dijo, mi señora, porfa, tráigame um vaso com água para que eu beba. Esta mulher
prontamente y educadamente, amablemente, le dijo sí, claro, al tiro. Ella fue a buscar un vaso de agua para Elías. Elías, hermanos, había caminado un largo trayecto, estaba hambriento y sediento. Bueno, esta mujer, al virarse para buscar el vaso con agua, Elías la llama otra vez. Oye, también, porfa, traiga en su mano un pan para que coma. Aquí, hermanos, la situación se pone dura. La situación se pone dramática. Mira lo que esta viuda respondió. Y ella respondió, versículo 12, 1 Reis 17, versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Impacta el corazón esto, ¿cierto? Nos causa un impacto en el alma. Me pongo a imaginar cómo esto era duro para esta pobre mujer. Hermanos, no sé, realmente no sé, solamente imagino que el profeta Elías, al inicio, cuando Dios le dijo que una viuda ya había sido apartada para cuidarlo, para alimentarlo, quizás, no sé si Dios reveló detalles para Elías. El texto bíblico no muestra, no tiene detalles aquí, pero Dios dijo a Elías que había una viuda y ya quería cuidarlo. Pero como no hay detalles, tengo una libertad de imaginar aquí, de hacer algunas conjeturas. Quizás Elías haya pensado, una viuda, provavelmente una viuda con posses, quizás tiene condiciones financieras, aunque no era el caso de la mayoría de las viudas que no quedavam-se com herencia, com pensión, que a maioria de las viudas eram muito sofridas, se quedavam em situações muito duras na época, e se não tiveram hijos grandes, adultos, que pudieran trabalhar para cuidá-la, pior aún. En este caso, esta viuda tenía hijo, pero era un hijo chico, era niño. Hermanos, Elías quizás haya pensado esto, bueno, debe ser una viuda con posses, que posee cosas grandes, tiene plata y terá condiciones de proveer alimento, todo lo sustento para mí. Pero no, esta pobrecita, hermanos, junto de su hijito, tendría un puñadito así de harina, un puñadito de harina y un poquito de aceite. Esto era todo. Yo quiero te hacer una pregunta. Por favor, escuche. ¿Has reclamado de lo que ha tenido para comer? ¿Será que tú ya llegó o estás en este punto tan crítico de tener solamente un puñadito así de harina y un poquito de aceite para hacer un pancito para comer con su hijo y morir? Mira, esta situación realmente es dura. Quizás, hermanos, hemos murmurado contra Dios sin razón, porque no tenemos todo lo que queremos tener. Pero si fuimos honestos, sinceros con Dios y mirar a nuestro derredor, en nuestro hogar, vamos a percibir que tenemos más que lo necesario.
Não há problema querer coisas. O problema é quando não valoramos o que temos. É quando deixamos de ver todo o bueno que Deus já nos deu e ponemos nossos olhos nas coisas que Deus aún não nos deu e quizás nunca nos dará. E quando hacemos isto, nós deixamos de ser gratos, de agradecer ao Senhor por lo que temos e reclamamos e maldecimos a vida e murmuramos contra Deus, contra tudo e todos por lo que não temos. Mira a seu derredor. Tu és bendecido. Pero querido e querida, esta mulher com seu hijito estava em uma situação terrível. Este pueblo de esta ciudad, em general, seriam adoradores de Baal. Pero, hermanos, Deus conhece suas ovejas que aún han de ser parte de sua família. Assim, neste mundo, há cientos de miles, há milhões de adoradores de Baal que põem sua fé em coisas construídas por manos de homens, que crê em coisas, em seres mitológicos, em criações da mente humana. E nestas coisas põem sua fé, pero muitas destas pessoas são sinceras, são pessoas, irmãos, que em sua pureza, em sua sinceridade, agrada ao Senhor, e Deus sempre encontra uma forma de livrar estas pessoas do engano, de trazer luz a sua mente, a seus corações, de trazer a verdade a eles. E neste caso, Deus envia o profeta Elias a esta viúva, porque Deus vai salvar esta viúva, e esta viúva será instrumento na mão de Deus para cuidar do profeta, servo de Deus. Aleluia! Deus sempre faz uma coisa pensando em outra coisa mais. Deus usa a ti para ser bendição para outros também. Escute uma coisa, tu encontrou finalmente o emprego de seus sonhos. Não seja egoísta, porque Deus lhe deu esta bendição para que tu seja bendição para outros. Não seja tacanho, não seja mano de uau, não seja mano de vacuno. Seja bendição. Desborde a bendição de Deus que tem sobre os demás. Bendiga a obra de Deus, bendiga a los necessitados, comparte de lo que tem com lo que não tem. Vai a juntar, acumular, para quê? Para levar a cueva dentro de seu ataúd. Querido, então essa mulher responde: viva Jeová, tu Deus. Aqui percebimos que esta mulher já havia escutado falar de Deus. Ela conhecia alguma cosita de Deus, pero não conhecia a Deus aún. Tanto é verdade o que estou dizendo, que esta mulher dijo: vive Jeová, tu Deus. Ela não pudo dizer: viva Jeová, mi Deus, ou nuestro Deus. Isto está claro que esta mulher aún não servia a Deus, aunque Deus já estava de olhos em ela, porque Deus sabia quem era esta mulher. E aí, irmãos, ela declara: tão vivo como está Deus, tão verdade como Deus está vivo, que eu não tenho, homem, não tenho como te servir o que me pides. Todo que tenha um pouquito solo, para que mi hijo e eu comamos e depois morramos. Queridos, que duro, pero la palavra de Deus em la boca del profeta Elías para esta mulher, queridos hermanos, foi assim. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primeiro de ello uma pequena torta cocida debaixo de la ceniza e tráemela, e depois harás para ti e para tu hijo, porque Jehová, Deus de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios.
Dios que derrama lluvia sobre la tierra, Dios que hace la tierra producir su fruto, Dios que abastece nuestro hogar de alimento, Dios que nos alimenta, que nos cuida. ¿O crees tú que es la fuerza de tu brazo que le hace ganar el pan de cada día? No, es la bendición de Dios. ¿O crees que es tu habilidad, que es tu formación profesional? No, es Dios que te alimenta. Se Deus quitar de ti su mano um só momento, tu se vai, tu muere, tu se desintegra, tu não és nada sem Deus. Pensa que és algo, crees ser alguma coisa? Não, sem Deus tu não és nada, nada, nada. Pero quando Deus em sua graça e misericórdia nos estende suas manos, então a coisa cambia, hermanos. Bueno, esta mulher que há rato atrás dijo, viva Jehová tu Deus, en este momento creyó en la palabra de Dios. É de esto que estou hablando. Personas sencillas, com o coração sencillo, personas que têm dúvida, que não creem em Deus, que não servem a Deus, não por maldade, não porque são crueles. Personas como esta mulher que não serve a Deus porque não conhece aún o Deus de verdade, pero la palavra de Deus, inflamada como fuego en la boca del profeta, le tocou el corazón de esta mulher. E sabe o que hizo esta mulher, hermanos? Aleluyas. Entonces, versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. E aí, em la continuidade, diz o texto, e ella e sua casa muitos dias. Quantos dias? Muitos dias. ¿Sabe que muitos dias são? 3 anos e meio. Todo o tempo em que não houve lluvia, hasta que a terra volviu a produzir, esta mulher pudo cosechar, trabalhar, ter. Bem, hasta o tempo que esta mulher poderia agora prover seu pão por la graça de Deus. Muito tempo, muitíssimo tempo. Queridos hermanos, hermanas, mis amigos. Versículo 16. E a harina de la tinaja não escasseou, e o aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguou. La harina de la tinaja não escasseou, ni el aceite de la vasija menguou, conforme a la palavra que Jehová havia dicho por Elías. Aleluya, glorias a Dios. Esta mujer foi provada, a fé desta pobre viúva foi provada, pero ella foi aprovada. Ella recibió nota 7, hermanos, y Dios la graduó. Ahora esta mujer, ella es mencionada por Jesús allá en texto de Lucas, donde leímos, queridos. Jesucristo da buen testimonio de esta mujer. Ah, mis hermanos, tantas viudas havia em Israel, tantas famílias em Israel, tantas personas ricas, endinheiradas em Israel, pero a nenhum de estos Dios envió el profeta Elías, porque Dios sonda los corazones. Dios fue a esta pobre mujer, Dios usó esta mujer para bendecir su servo Elías, y por medio de su servo Elías, Dios bendijo a esta mujer. Y no para por ahí, nuestro tiempo ya se agotó, pero yo hago aquí un resumo de 2 minutos. En la continuación de este texto, la historia va a nos mostrar que esta mulher foi provada de novo depois de um tempo. Su hijo, aquele niño amado, murió, se enfermou. E esta mulher, transpassada de dolor, de angústia, de desesperação por la muerte de su amado hijo, presenta o tema ao profeta, e o profeta ora ao Senhor e clama a Deus, e
pela graça e o poder de Deus, hermanos, este profeta va e ressuscita aquele niño e entrega a sua mamá outra vez. Deus, hermanos, bendijo esta mulher com estes milagros tremendos, tremendos y tremendos. Y nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no cambió, es el mismo. En este tiempo de luchas, en este tiempo de provaciones, debemos confiar en Dios, porque la solución para nuestros problemas no está en gobierno, no está en científicos, no está en médicos, no está en medicinas, no está en ningún esquema, está en Dios. Dios es nuestra solución. Tenemos, sí, deberes, tenemos que hacer lo que nos cabe hacer en esta tierra como ciudadanos, como hombres y mujeres honradas, honestos, que cumplen sus obligaciones, pero nuestra confianza, nuestra fe, únicamente, exclusivamente en Dios, que es la roca eterna de nuestra salvación. Único en quien debemos confiar y en quien debemos depositar nuestra fe. Confía en Dios, porque Él jamás te dejará. Si estás siendo probado, confía en Dios. Haz lo que la palabra de Dios te ordena. Haz lo que Dios le da orden de hacer. No confíe en su lógica humana. No mire a su derredor. La economía mundial. La economía nacional. Y ahora, y desempleo, esto y aquello. Voy a cerrar mi mano y voy a guardar, porque no. Honra al Señor tu Dios con las primicias de todas tus rendas. Honre a Dios. Haz lo bueno, comparta con lo que no tiene, sea un canal de bendición, sea un instrumento en la mano de Dios, para que Dios le exalte, para que Dios sea glorificado en tu vida y por medio de tu vida bendiga a otra persona. No tenga miedo, como dice Dios a esta viuda, no temas, porque así dijo Jehová. La harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija va a acabar. Aleluyas. Y así hizo el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahora yo quiero orar contigo. Ore conmigo. ¿Está en la prueba? No temas. Oye, escuche y crea y practique la palabra de Dios. Gran Dios, poderoso Señor, en nombre de Jesucristo oramos. Le damos gracias, le damos honras, le damos glorias. Señor, vivemos en tiempos difíciles también. Estamos bajo de una gran calamidad que asola todo el mundo. Lloramos, lamentamos e entristecemos nuestro corazón con todas las cosas malas que está pasando el mundo. Por tantas personas que han sufrido, y muchos de nosotros directamente y todos nosotros indirectamente también hemos sufrido. Pero Señor, en este momento declaramos aquí por fe y por convicción bíblica de que Dios Santo, nuestra fe, nuestra confianza está en ti. A ti nos rendimos, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por las autoridades científicas, por todos los que tienen poder de tomar decisiones que van a afectar directamente a toda la población, Señor. Pero en ninguno de ellos ponemos nuestra fe y confianza. Por ellos oramos y en sus favores clamamos a usted. Pero en ti confiamos, en ti descansamos nuestra alma, Señor. Y mismo en los momentos más difíciles, cuando la prueba viene sobre nosotros, tenga misericordia de nosotros, Señor, y nos ayude a mantener firme nuestra confianza. Ayúdenos a no confiar en la fuerza de nuestro brazo y ni en el brazo de nadie, sino en usted, Señor, que es un Dios soberano, poderoso y que puede operar milagros y el imposible en la vida de todos que en ti confían. Dios Santo, ayúdanos a te amar y a sernos fieles a ti en todas
das circunstâncias. Em nome e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendiga este meu amigo, esta minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos estes que me acompanham agora, que sejam tocados e bendecidos por ti, revestido de tu Espírito Santo, Padre querido, em nome de Jesus, alientado, consolado e animado para seguir adelante, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Muy bien, mis queridos amigos, mis hermanos, hasta aquí llegamos y si quiera nuestro Dios, más una vez nos encontraremos por la mañana en la oración y también hasta nuestro próximo culto doméstico, quiera nuestro buen y poderoso Dios. Fuerte abrazo, les quiero en el amor de nuestro Dios, hasta pronto. Bendiciones y prepárese porque Jesucristo pronto vendrá.